Chegou a hora, senhoras e senhores, o dia tão esperado chegou, finalmente. Parece que vai chegar o Natal, mas não vai chegar 9h30 da noite aí no Brasil, 8h30 da noite pra gente, pra nós que estamos aqui no Paraguai, mas como diz a letra da música, chegou a hora, vamos ganhar a Libertadores. Só que calma, é um passo de cada vez. Hoje o Fluminense pode dar, logo mais, no Defensores del Chaco, mais um grande passo nessa caminhada dura, difícil, complicada, mas que até aqui o time vem, por enquanto, cumprindo muito bem seus objetivos no intuito de conquistar pela primeira vez essa competição. Você aí do Rio de Janeiro, né, do Brasil inteiro, todos os tricolores, do mundo inteiro, tricolor em toda a terra, num só pensamento positivo. A ansiedade, é claro, é gigante, toma conta de cada torcedor, não tem como tratar esse jogo como um jogo qualquer, é impossível. Essa partida, esse confronto é diferente, é o mais importante do Fluminense em todos esses últimos 15 anos que estão marcados como uma longa espera, momentos difíceis, o clube passou por situações extremamente complicadas nesse período. Teve um momento que certamente o torcedor olhava para frente e imaginava, pô, acabou. O Fluminense nunca mais vai ganhar uma Libertadores. Mas cá estamos nós, em 2023, ainda um pouco distante. Sim, porque o que iremos enfrentar logo mais nos Defensores del Chaco, imagina o clima que estará, o clima que enfrentaremos logo mais, num estádio que é emblemático, num estádio que também não traz lembranças boas para o Fluminense, mas isso pouco importa agora. É um passo de cada vez. Esse é mais um grande passo. Cumprir o objetivo de conquistar essa vaga na semifinal. E aí sim, depois pensar em Internacional, e aí sim, depois pensar na tão sonhada final de Libertadores no Maracanã. Tá na hora, chega também dessa sina de ser eliminado para o Olímpia. Tá na hora também da Libertadores quitar essa dívida que tem com o Fluminense, essa dívida histórica. Acho que já passou do tempo. É muito provável que você tenha acordado hoje com uma sensação estranha, né, de que sentindo que não é um dia qualquer, e de fato não é. Ainda não é um passo final, mas eu vou dizer para vocês algo que eu falei aqui já no vídeo de pré-jogo, antes do primeiro confronto. Pode ser até que alguém queira igual ao Fluminense, mas querer mais ganhar, conquistar a sua Copa Libertadores que o Fluminense, eu sinceramente duvido muito que alguém tenha mais vontade que o Fluminense. Enfim, é importante a gente lembrar, e aqui dá para sentir o clima entre os paraguaios, torcedores do Olímpia, da mídia de uma forma geral aqui no Paraguai, todos tratando como absolutamente possível conquistar essa vaga. Eliminar o Fluminense, assim como fizeram com o Flamengo na fase anterior. Porque eles lembram que já eliminaram o Fluminense em 2 oportunidades em Libertadores, no Defensores del Chaco. Então, obviamente, e é até natural que isso venha trazer boas lembranças para o time da casa, mas só que talvez os paraguaios não estejam levando em consideração que o Fluminense de hoje é muito diferente do Fluminense do ano passado, por mais que muitos jogadores estejam ainda, estavam naquela eliminação de 2022, estão agora também nesse elenco de 2023, e é mais ainda diferente, muito diferente daquele Fluminense de 2013. Então, o que ficou lá atrás já passou. Agora é escrever uma nova história. É fazer com que tudo que aconteceu com o Fluminense nesses últimos anos e tudo que o time vem fazendo nessa Libertadores possa se concretizar em campo em termos de resultados. Isso quer dizer carimbar logo esse passaporte rumo à semifinal da Libertadores. Eu vou falar para vocês, a gana, a vontade, a responsabilidade, o senso de responsabilidade que esse elenco tem, dá para sentir olhando no olho dos caras, dá para perceber isso, o foco de todo mundo. Dá para perceber que está todo mundo disposto, todos os jogadores, enfim, comissão técnica, todos estão dispostos a abrir mão
de tudo que for necessário para conquistar esse sonho. A própria diretoria ousou, né, foi além do que talvez qualquer clube faria em segurar um jogador como o André diante de uma proposta exorbitante de um gigante do futebol inglês. Isso dá mostra de que todo o clube está voltado para a conquista dessa competição. É um momento que pode ser histórico. Hoje pode ser um jogo histórico, um jogo que vai ficar marcado na memória, na cabeça de todo torcedor tricolor, que foi na noite de quinta-feira, 31 de agosto de 2023, que o Fluminense eliminou, extirpou mais um fantasma da sua vida, jogou o Olímpia para fora e novamente chegou a uma semifinal de Libertadores. E aí o próximo fantasma a ser extirpado, vocês sabem muito bem qual é. Bora ver o que disse o lateral direito Samuel Xavier, a expectativa dele sobre essa decisão. Ele que foi um jogador extremamente importante para o Fluminense nas oitavas de final. Preparação muito boa, né, para essa partida. A equipe bem focada, sabemos da importância do jogo. Um jogo extremamente difícil, o estádio lotado, mas nossa equipe está preparada, né, para enfrentar as dificuldades, fazer um bom jogo, conseguir essa classificação para o Rio, a gente em busca da semifinal aí, que é o que o time está querendo, diretoria, torcedor, nós vamos dar o nosso máximo aí em busca dessa classificação. E a escalação do Fluminense é um oferecimento da 1xBet. Bora ver aqui quanto que a 1xBet está pagando na vitória do Fluminense para o jogo logo mais. 2,5 na vitória do Flu. Para o Olímpia, 2,75, ou seja, são odds bem equilibradas. E aí a gente vai para Fluminense ou empate, chance dupla, 1,44. Você está acreditando aí no empate. Mas tem também essa opção que eu acho interessante. Tende a ser um jogo aberto pela necessidade do Olímpia buscar o resultado. Os dois times vão fazer gol, sei lá, 1-1, 2-2. O Olímpia precisa fazer 2 no mínimo para levar para os pênaltis. Então eu iria aqui, ambos os times vão marcar 1,74, com o Fluminense se garantindo, se classificando, evidentemente, para não correr risco. Então, concorram a uma camisa retrô do Fluminense, hein? Só clicar no comentário fixado que está aqui. Clica aqui, faz seu cadastro no 1xBet. Se você não tem, corre lá, já faz seu palpite para logo mais comemorar, ficar alucinado com uma vitória do Fluminense e ainda colocar uma grana no bolso. E tem, por falar em grana, tem também a Mais Ágil, que apoia aqui o canal do Lessa e tem soluções importantes para a sua vida financeira. Se você está precisando de uma grana aí para quitar alguma dívida, para, enfim, fazer algum tipo de investimento, para resolver um problema aí da sua vida, não importa qual seja a sua necessidade. O que importa é que você está precisando de muito dinheiro e está lá uma grana presa lá no seu fundo de garantia, no FGTS, você está precisando dessa grana na tua mão, a Mais Ágil faz todo esse trâmite, esse processo e rapidinho esse dinheiro cai na sua conta. É só entrar, que está na descrição do vídeo aqui o link. Entre em contato com a Mais Ágil, vai ter uma equipe lá prontinha para te atender, beleza? E vamos à provável escalação do Fluminense aqui, galera. Vocês estão acostumados aqui no pré-jogo a sempre ter aquele campinho com a escalação do Fluminense. Hoje a gente não vai ter campinho. Por quê? Vou explicar a vocês. Já estava com o vídeo pronto aqui de pré-jogo, todas as informações, mas depois que eu já tinha gravado, já tinha feito tudo, né, o vídeo já estava editado, eu recebi uma informação que não casava muito bem com aquilo que eu tinha falado anteriormente. Então, por isso eu estou refazendo essa parte aqui e trazendo a informação que eu apurei já na madrugada desta quinta-feira. E a informação é que no último treino, antes dessa final contra o Olímpia, John Kennedy treinou mais uma vez entre os titulares. Participou praticamente de toda a atividade entre os titulares. Inclusive, na lateral esquerda, o Alexander foi testado no lugar do Diogo Barbosa. Mas não acredito que o Alexander vai começar o jogo. Acho que vai começar com o Diogo Barbosa. Mas foi um teste também que foi feito no treino desta quarta-feira, no CT do Clube Esportivo Luquem. E, inclusive, o Fluminense treinou bastante pênaltis. Trabalhou bastante a bola parada, né? Não
coisa que obviamente já tinha feito no treino anterior também na terça no CT Carlos Chachilho. E aí Marlon, Samuel Xavier, Ganso e Arias tiveram um bom aproveitamento nas cobranças de pênalti, foram os jogadores que mais se destacaram. Obviamente tem que fazer parte dessa preparação a disputa do pênalti, porque é uma coisa que, enfim, a gente torce para que não aconteça, mas pode acontecer. E aí, diante disso, tudo indica que, já que o John Kennedy trabalhou nesse último treino, tudo indica que ele novamente será titular no jogo de logo mais. E aí, eu confesso para vocês que eu estava esperando que o Diniz voltasse com um esquema mais tradicional e colocar mais um volante ali ao lado do André. Mas bate com o que eu já tinha escutado em relação à provável postura do Fluminense no jogo. É a de pressionar para não ser pressionado. É de tentar pelo menos manter a postura que teve no Maracanã. Obviamente é um jogo com características diferentes, num estádio, num clima totalmente diferente, que não é favorável como é favorável no Maracanã, isso é evidente, mas a intenção é manter o estilo, a postura, enfim, aquilo que o Fluminense tem condições de fazer, principalmente quando está num dia bom. Não me surpreende e não me preocupa tanto, sinceramente. Acho que o time se comportou muito bem contra o Olímpia no Maracanã. O John Kennedy se esforçou muito na marcação. Arias e Keno fizeram uma recomposição muito forte também, de qualidade. E esse esquema proporcionou um pouco mais de autonomia para que os laterais também se tornassem muitas vezes atacantes. Só que eu não acho que o Olímpia vai ter uma postura tão retraída quanto teve no primeiro jogo. Por isso, o meu pé atrás é só em relação a isso. A saber como, com as mudanças que o Olímpia vai fazer, porque certamente irá fazer o Arce, não só em peças, mas em postura também, como isso vai encaixar com esse jogo, com esse esquema do Fluminense. Tem um pezinho ali atrás, mas ao mesmo tempo eu estou bastante confiante de que o time vai conseguir executar. E se o Diniz vai colocar em campo novamente essa formação, se realmente isso se confirmar, é porque, obviamente, ele vem observando, não só no último jogo, no jogo contra o Olímpia, mas vem observando nos treinamentos, o time está seguro e está bastante consistente com esse esquema e com esses jogadores de início. Então, é isso, é um Diniz mais uma vez arrojado, indo para cima do Olímpia, mesmo fora de casa. É claro que não é porque entrou o John Kennedy que vai para cima atacar que nem maluco, não é isso, mas assim, passa o recado de que não viemos aqui para nos defender apenas, não viemos aqui para encostar a bunda lá atrás e ser bombardeado pelo time da casa. A gente veio aqui para jogar futebol também. E esse recado é importante, porque os caras precisam fazer gol, mas ao mesmo tempo eles não podem deixar lá atrás tudo aberto. Então não é uma equação fácil para o Olímpia, não. Então o Fluminense deve ir a campo com Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Diogo Barbosa, André, Ganso, John Arias, Keno, John Kennedy e Cano. Vamos ouvir o Edgar Canteiro com informações do Olímpia, ele que é da ESPN aqui do Paraguai, uma visão dele sobre esse confronto. Mañana tendremos el partido de los cuartos de final aquí en Asunción. Olimpia recibe a Fluminense. Resultado adverso, 2-0 abajo. La idea del entrenador Arce es que su equipo logre marcar en los primeros minutos del partido y de esa manera poder tener el control del juego. Mantener la ansiedad y que no se desesperen. En caso de que eso no pueda lograr, que es el plan A, Francisco Arce habló de que existe el plan B, el plan C, el plan D, incluso el plan F. La idea es no volverse tan ansiosos y que de esa manera se pueda perder el rumbo o el objetivo, que es remontar el 2-0 abajo que se tiene. El hincha va a ser importante. ¿Por qué? Porque ayudó a la remontada de Flamengo y siempre estuvo atento y alentando los 90 minutos. Mañana no será la excepción. Antecedentes, recordemos, 2013 Olimpia había eliminado a Fluminense. 2021 también. ¿Lo podrá lograr mañana? Eso lo sabremos.
Em relação ao Olímpia, o Arce deve promover o retorno do Ortiz, capitão do time que for fora do jogo no Rio de Janeiro, está recuperado, né, porque, enfim, naquela situação estranha lá que ele foi cortado em cima da hora, o Ortiz deve voltar, o Salazar deve entrar na lateral esquerda, então deve ser um time mais próximo ali ao 4-4-2, ou seja, já vai mudar taticamente. Resta saber em relação à postura que o Olímpia vai ter nesse jogo. Para a gente já ir encerrando aqui a arbitragem para o confronto, para essa final, Jesus Valenzuela, o trio venezuelano, com o Jorge Urrego e o Túlio Moreno, são os auxiliares do Jesus Valenzuela, árbitro de Copa do Mundo. Os auxiliares também foram para a Copa com ele. O mais experiente da Venezuela, tecnicamente o melhor, isso não quer dizer muita coisa, já falei sobre isso aqui, mas o nosso parâmetro aqui também não é muito além disso, é ruim, é fraco, nossa arbitragem é muito fraca, é torcer para que o Valenzuela possa ter, acima de tudo, personalidade para apitar esse jogo. Esse jogo é para quem tem culhão, não é para árbitro fraco. Não é para árbitro que não consegue administrar emocionalmente o jogo. Ele precisa ter muita disciplina e exigir disciplina, porque os caras não vão estar para brincadeira. Nunca apitou um jogo do Fluminense. A gente não tem muito parâmetro, mas os 2 últimos jogos decisivos contra o Olímpia e o Defensores del Chaco teve polêmica com a arbitragem. Teve em 2013, ano passado, um gol extremamente legítimo que foi anulado o David Braz. Não tinha VAR, tudo bem. Mas hoje, tendo VAR e não tendo VAR, não faz muita diferença. Então, olho na arbitragem. Se os caras pressionarem, tem que ficar em cima. Não pode deixar o Olímpia apitar o jogo. E tomara que o seu Jesus Venezuela consiga controlar essa partida e faça uma arbitragem decente, que não beneficie nem prejudique nenhuma das equipes. Isso é o mínimo que a gente espera. O VAR é argentino, Mauro Vigliano. Seja o que Deus quiser em relação à arbitragem. A bola rola às 8h30 daqui, 9h30 da noite aí no Brasil. Transmissão pela ESPN. E depois o super pós-jogo aqui no canal do Lessa, mais Raiz Tricolor, com toda a cobertura direto aqui de Assunção, zona mista, entrevista coletiva, todo o clima do estádio, enfim, tudo você acompanha aqui no Lessa e também no Raiz Tricolor nesse super pós-jogo. E tomara, se Deus quiser, com uma vitória. Se não a vitória, a classificação, que é o mais importante para a semifinal da Copa Libertadores. Nos vemos mais tarde, controle a ansiedade aí, porque agora a hora vai passar rápido. Certamente logo mais estaremos comemorando juntos. Valeu, galera, um abraço.